E aí galera, beleza? E aí pessoal, tudo bacana? Novidade pra vocês, pessoal, a gente tá tendo uma ideia de fazer um quadro novo com assuntos de mecânica, né? Então a gente tá aqui, a High Torque com um ADG, e a gente vai ter à disposição, pessoal, a oficina inteira aqui para poder fazer testes, o pessoal vai poder fazer perguntas, quem tiver dúvida, coisa de mecânica e quiser que a gente mostre, a gente vai ter aqui à disposição várias coisas para mostrar para vocês. E ninguém melhor que o ADG para poder auxiliar a gente. Vamos Exatamente, vamos lá. E ADG, vamos começar? Que moral, hein? Que moral, ninguém melhor do que o DG, hein? Brincadeira, muito bom. Galera, aqui ó, aqui é meu humilde escritório, a gente preparou aqui um pouquinho para atender, para a gente conseguir fazer um videozinho informativo. Já pesquisei alguns sites aqui para a gente poder não falar bobagem também. Sites sérios, né? Para falar a verdade, né? Hoje a gente ligou para a ANP, que atendimento péssimo, de passagem. Entramos no site oficial da Ipiranga, tem muita coisa legal hoje aqui, tá? Aguardem. Como é que é o negócio? Fala? Acompanhe! Esse Peugeotzinho 2008 é o que tá com a gente, o pessoal já colocou no dinamômetro pra gente fazer uma medição aqui do 1.6. E enquanto eles estão montando, vamos começar com os nossos assuntos, né, ADG? Galera, então começando aqui o primeiro episódio do quadro. Claro, eu já recebi algumas perguntas do pessoal pelo WhatsApp, mas fica aberto para os comentários, você vai poder comentar, você vai falar, eu quero saber tal coisa de mecânica que a gente vai poder mostrar aqui no canal. Então, primeiramente, eu vou falar das perguntas interessantes aqui, vamos responder com o ADG. Exatamente. A primeira dúvida, que também é uma dúvida minha, é do João Paulo Roquete. Ele é de Minas Gerais, igual você, é lá de BH. E ele fez uma questão muito importante, assim, que eu também já me perguntei, mas ninguém nunca respondeu. Por que oficina mecânica que trabalha com carro a gasolina não trabalha com carro diesel e vice-versa? Bacana, pergunta interessante aí do João Paulo. Muita gente me faz essa pergunta. O João Paulo é aquele que emprestou o primeiro GTI para vocês testarem, foi um sucesso, né? Ele foi o primeiro usuário que emprestou um carro para nós, era o Golf GTI no lançamento. Assim, ele foi uma pessoa que ajudou bastante a gente. Legal. Ainda ajuda, né? Ainda ajuda, né? Deixa filmar e tal. Ô, João Paulo, é o seguinte, chefe. É uma pergunta interessante. Você também tem essa dúvida, né? O que acontece? Segmento. Olha como é que é simples a resposta. Eu tenho uma equipe treinada, ferramental, para trabalhar com um determinado tipo de veículo. Se eu não tiver, por exemplo, eu tenho aí a franquia High Torque hoje, a gente está com 20 franquias vendidas no Brasil e apenas uma delas trabalha oficialmente com diesel, que é a unidade de Recife, que acabou de inaugurar. Por quê? Tem um profissional lá dentro que fez treinamento, que já trabalhou com a linha diesel e aí sim ele vai pôr a mão na massa. Não é porque uma oficina trabalha só com diesel, com gasolina, com GNV. É o que? O profissional está capacitado, a oficina tem ferramental e ela tem espaço. Quando a gente fala de diesel no Brasil, o que é um combustível subsidiado, a gente fala de veículos comerciais leves para cima, sim, até os pesados. Uma oficina com porte pequeno, entrou uma caminhonete, já matou quase que 50% do espaço da oficina. Então tudo isso é muito relativo. E vou além, tá, o João Paulo? Mesmo no segmento diesel, a gente tem o Raiz, que trabalhava com as bombas injetoras, velas aquecedoras, aqueles motores mais antigos, e agora tem a linha que usa o Camerail lá, o sistema de injeção e tudo mais que vem eletrônica, que muito mecânico Raiz não acompanhou a tecnologia e não consegue dar manutenção desses carros. Agora uma curiosidade já. Se fosse montar uma oficina para diesel e gasolina, claro, vai ter mais profissional, mais equipamento, só que tem muito mais equipamento assim que não dá para usar no... Sim, né? Sim, a maioria dos equipamentos. Vamos falar, por exemplo, vamos começar de um básico, um elevador. Um elevador automotivo, para você trabalhar com leves, diesel, você já tem que começar com um elevador de 3.500 kg. Só ele já muda, né? Um scanner para trabalhar com a linha diesel injetada já custa mais caro, é mais moderno. E aí vai, tem ferramental, informação técnica para a linha diesel, tudo é mais caro quando fala de diesel. Então, já aproveitando que a gente está falando de diesel, aí também até uma questão minha. Então, realmente é verdade aquele mito que o povo fala que o carro a diesel ele é mais resistente, o carro a diesel ele dá menos problema, o carro a diesel roda mais quilometragem com a gasolina, isso realmente é verdade?
Acontece muito isso, na prática a gente percebe isso nitidamente que o motor a diesel ele roda muito mais. A própria característica do lubrificante, as rotações que o motor diesel funciona é praticamente bem menor. Você consegue rodar e fazer uma viagem completa sem ultrapassar 2.000 rotações por minuto. E tem a ver rotação com desgaste de motor. É pistão subindo e descendo, o virabrequim em contato ali com bronzinas e tudo mais. Tudo tem que ser levado em consideração. E a própria concepção do motor, que é muito mais robusta. São motores feitos para aguentar porrada. Essa é a verdade. Só dele rodar menos, girar menos, Já tem uma explicação quase que total aí. Eu sei que muita gente pode até ficar, mas sabe que tem a ver. Um motor que precisa atingir 4.500 rotações por minuto para pegar um torque bacana, para você ter um desempenho legal, olha a diferença. Você pegar uma caminhonete a 2.000 rotações por minuto, você dá 120 km por hora. Então, beleza. Próxima pergunta é em relação a câmbios, né, transmissões. É o André Caminhonetes lá do Rio. Abraço para o André aí. É o seguinte, o André pergunta, com relação aos novos câmbios de dupla embreagem automatizados, como Power Shift, DSG, esses câmbios, por que eles às vezes são problemáticos? Tem alguma razão assim pra gente... Olha só, eu não sei quantos, acho que a maioria das pessoas que acompanham o seu canal, o pessoal que tem um nível melhor aí de acesso à informação, até em inglês, se vocês entrarem em fóruns de mecânica no exterior, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, lá também existe problemas nesses sistemas, esses câmbios. Quanto mais eletrônica embarcada, maiores são as chances de bug. Sempre vai ter um probleminha. Então você tem fator concepção, eletrônica, interferência e principalmente a condição que um carro é submetido no Brasil. Você vai para uma Europa, Estados Unidos, você não tem esse tanto de buraco que o carro tem que passar aqui, esse tanto de solavanco. É o famoso Osmar contato que a gente brinca, né? O carro sofre muito aqui, a condição que ele é colocado, a temperatura que um carro chega a trabalhar aqui, as variações climáticas que tem de um extremo do país ao outro e, principalmente, a falta de conhecimento e a falta de cuidado, até mesmo da informação do dono do carro em fazer uma manutenção decente. Para vocês terem uma noção, no Brasil, alguns manuais de alguns carros falam que a troca do óleo do sistema, a troca do fluido do câmbio automático é dispensável, como se fosse long life. Mas o mesmo carro lá fora existe a recomendação de troca. Mas por que existe muito isso? Porque na maioria das vezes que o carro vai para uma oficina para fazer manutenção, num carro desses acaba gerando um problema. Então muitas montadoras, não, é long life, não tem que mexer. Pra quê? Eu gosto de citar nome, quem, por exemplo? Cara, tem muitas marcas. Isso é complicado, porque gera processo. Você sabe que é meio complicado. Então o grande problema é esse. É só procurar aqueles que falam que não precisam trocar o fluido. Aquele que falou isso falou uma bobagem. Não existe nenhum tipo de fluido no carro que é long life, que é eterno, que não tem que trocar. Todos têm que ser substituídos. Desde um fluido de freio, o líquido do radiador, a direção hidráulica quando tem. Câmbio automático também não vai ser diferente. Tá, já que o povo está assistindo isso, já está vendo que precisa realmente trocar o óleo do câmbio automático, mesmo o manual falando que não, qual a quilometragem ou o tempo indicado para a troca de um óleo de câmbio? Assim? Cara, eu acho interessantíssimo me basear nas empresas sérias que dão prazo. Vamos pegar uma Honda e uma Toyota, que especifica. A Honda, por exemplo, diz 40 mil. Tá na dúvida? Faça com 50 mil quilômetros, mas troca o bendito do óleo do câmbio automático sim. Basta ver, é simples. Coloração, esgota um óleo usado, coloca no recipiente e olha um óleo novo recomendado. Existe uma diferença gritante. Então você pode, em outras palavras, está dizendo que às vezes os câmbios dupla embreagem dão problema pela falta de manutenção. O dupla embreagem, por exemplo, que não tem uns carros que nem são banhados, né? Existe um que é seco e existe o banhado. Existe algumas concepções que ele acho que é o 7 marchas, que dá. Vamos falar de Volks, por exemplo, né? Tem um que tem uma marcha a mais. Os 7 marchas eles falam que dá a trepidação. Aquele barulhinho, seco, né? O seco. E tem o 6 marchas, que é o. 6 marchas que é o. No óleo. Você tem um óleo preenchendo essas folgas, essas engrenagens, né? E aí você tem o que é a amortização ali de funcionamento. E tem outro que é seco, como o nome mesmo diz, pode ocasionar esses barulhos. Não é só o da Volks também, você pega um Power
Power Sheet, né? Tem um Power Sheet, tem um monte de coisa. Então é muito complicado. E não quer dizer que faça ruído, que é um defeito. Pode ser uma característica. Só que a gente não gosta. Vai lá, compra um carro novo, caro, você não quer aquela coisa batendo. Um grande problema no Brasil, a condição que o carro é submetido, e outro, as pessoas ainda não sabem dirigir no Brasil. Muitos não sabem. Não sabem sequer arrancar um carro, abusam demais do sistema, quer achar que é um carro de competição e não é. E é um sistema mais frágil do que o famoso câmbio manual. Assim, uma opinião minha com relação aos câmbios de dupla embreagem. São tecnologias novas, né? Então, se você traz um produto para o mercado, por mais que tenha vários testes, nunca são milhares de... Você nunca testou milhões de pessoas usando o produto. São então, testes controlados, né? Com pilotos de testes. Aquele teste tem que fazer não sei quantos quilômetros em tanto tempo. Agora, no dia a dia, que o carro é submetido a várias condições diferentes, vários tipos de pessoas dirigindo, né? Tem aquela senhora que usa o carro para poder ir próximo de casa e voltar, tem aquele que já usa o carro numa condição de rodovia, uma viagem mais longa, e tem aquele superboy que gosta de ir para um autódromo e brincar no track day. Sim, né? sim. Entre um dupla embreagem e um com conversor de torque, o que você preferia? Olha, eu acho interessante tudo que é tecnologia, eu acho interessante. Mas eu particularmente sou muito fã do câmbio com conversor de torque, mas os modernos. Quando você pega, por exemplo, um ZF, quando você fala de ZF 8 marchas, ZF 9 marchas, e daqui a pouco parece que a Honda está trabalhando num que tem 11 ou 12 marchas aí que está vindo por aí. Né? É uma novidade que vem. Mas um câmbio moderno, quanto mais marchas, melhor. Você pode explorar a rotação daquele motor muito melhor. Mas eu já não curto, olha que interessante, eu já não curto o variável. O CVT. Eu sempre acho que o motor está gritando demais para andar. Você já dirigiu por um tempo considerável um carro câmbio CVT? Dirigi o Sentra nos Estados Unidos, numa viagem de Las Vegas até aquela represa Hoover Dam. Então aí na estrada parece que ele entra dentro da casa de rotação normal, mas no dia a dia, no andar, para sair do zero ele é ruim, né? Ruim. Depois ele vai embora. Eu tava com um Corolla e o câmbio CVT e realmente eu notei isso aí, tipo, para sair da imobilidade o câmbio CVT assim, é muito preguiçoso, mas depois que ele embala ele vira um canhãozinho. Só que também eu percebi que o Corolla, acho que não sei se todos os carros câmbio CVT assim, pelo menos o Corolla que eu andei, se você forçar muito, acelerar muito, ele começa a gemer. Então começa a fazer um barulho que eu acredito ser da polia. O que é? Ela esquenta, começa a fazer esse barulho? Olha, eu não sei mas é de todos. Particulares assim do Toyota, mas o que eu sei é que alguns sofrem por falta até mesmo de um dimensionamento no sistema de refrigeração. Tem outros que nem tem um radiador para tirar calor daquele fluido. E tem carros que teve que sair um kit para isso, uma adequação para o Brasil, né? Então, tudo que é exposto a grande esforço vai o quê? Vai comprometer ali aquele lubrificante, aqueles componentes e vai começar a, como você diz, gemer, né? Que são ruídos que vão apresentar e não é legal. Não é legal. Não. Então é isso aí. Próxima pergunta. Vamos ver qual que é a próxima. Tem o Guedes, né? Matheus Guedes, ele é lá de onde? Eu não sei de onde ele é. Tocantins, ele é de Palmas. O DDD dele é 63, se não me engano. Não sei a cidade dele. Ele perguntou aqui sobre cuidados com injeção direta. Interessante pergunta. Boa, isso também eu queria saber. Complementando a pergunta do Guedes, eu queria saber assim, por exemplo, quais são os cuidados com a injeção direta, como ele mesmo falou, e se existe algum cuidado a mais com relação à injeção multiponto convencional. Mas assim, eu acho, antes de a gente começar esse assunto, é legal a gente dar uma explicada pro telespectador que às vezes não conhece, né? Porque hoje em dia, pessoal, os carros mais modernos, eles já têm a injeção direta, que o ADG pode me corrigir se eu falar errado, mas é uma injeção que ela é interna, né? Ela injeta dentro da câmara de combustível, certo? Isso. É mais moderno que a injeção eletrônica. Isso. Inclusive, você que é um cara que gosta, aprecia os motores Audi, né? A Audi tem uma coisa interessante, ela tem um motor que ela tem os dois tipos de injeção no mesmo motor. Exatamente. Por quê? Porque entenderam que para funcionar de forma econômica, você trabalhando com uma injeção estratificada, que é uma injeção bem
pobre de combustível, onde não é necessário tanta injeção de combustível, jogando dentro da câmara de combustão, você tem economia de combustível. Mas quem busca performance, a injeção antes da válvula de admissão, a indireta, ela funciona melhor. Para quem quiser ver um motor de Fórmula 1, tem vídeos aí de motor de Fórmula 1 em bancada, tem injeção acontecendo antes da borboleta. A borboleta de aceleração está depois do jato da injeção de combustível, né? Então tem muita tecnologia. Mas quando a gente fala de injeção direta hoje, adotado largamente, a gente está falando de emissões. Muita gente não entendeu, acha que essas modificações são para performance, são para modernizar o motor. Modernizar sim, mas a busca principal é a redução de emissões. A palavra certa seria eficiência, né? Eficiência energética e a parte de emissões. Não é performance. Mas aí, como o Matheus perguntou aqui, né? Matheus, vamos falar não só de injeção direta, eu acho que o que eu vou falar aqui agora serve para injeção direta, indireta. O primeiro cuidado que você tem que ter é com o combustível que você vai utilizar. O cara vai lá, compra o seu Jetta, compra o seu BMW e vai lá e coloca a gasolina mais baratinha que tem no posto. Ele está condenando o carro dele aos poucos. Se o posto for de qualidade, a longo prazo ele já vai trazer problema. E se for um posto picareta? Aí a coisa fica pior ainda. É verdade. Mais então, etanol, né, misturado. A manutenção de um carro com injeção, seja indireta ou principalmente direta, está primeiro no abastecimento. Porque um defeito muito comum nos carros equipados com injeção direta está no bico injetor travar aberto. Ele trava aberto, permite uma entrada de combustível não calculada para dentro daquele motor, ou seja, encharca o cilindro e, como o nome diz, um calço hidráulico é o quê? É você tentar comprimir o líquido, né? É pegar uma seringa, você pode pegar em casa uma seringa vazia e puxar ar, tampa a pontinha e comprime com ar, vai acontecer uma compressão, mesmo que esteja cheia de ar, mas com água, com um fluido, não vai. E é o que acontece no motor. O pistão vai descer, no lugar de admitir só ar, ele vai admitir ar e combustível líquido, não é vaporizado, e na hora que o pistão subir, ele vai ter um calço. Ele vai ter que empurrar aquilo para fora. O que vai acontecer? Vai quebrar. Vai quebrar tudo, né? Vai quebrar tudo. Então, manutenção, respondendo a pergunta dele de forma mais objetiva, começa com abastecimento. Segundo, se puder comprar um aditivo especialmente formulado para sistema de injeção direta, coloque um tanque sim, um tanque não. Agora aqui em off, tá? Agora não estou falando para ninguém fazer isso. Dizem por aí que se colocar uns 500 mililitros num tanque de querosene funciona. Para quem não sabe, a maior parte do veículo desses aditivos que vão ao tanque, boa parte utilizam o querosene como veículo principal. O querosene limpa, bico injetor, tá, gente? Limpa. Só que a gente tem que ter muito cuidado em falar esse tipo de coisa, porque senão o cara vai comprar querosene e começar a colocar no tanque. Não estou falando para ninguém fazer isso. Compra um aditivo formuladinho, bonitinho, na embalagem, com aplicador e boa. Tá balanceado e boa. Legal. Bom, então já que nós até entramos no assunto de combustível e tudo mais, fiquem ligados no próximo vídeo, que é justamente sobre combustíveis, octanagem, tipo de combustíveis, que é o que a gente vai falar, galera. Então é isso aí. Valeu, ADG. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, se inscreve no High Torque também. E até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais, galera.